dia. Vamos começar agora a nossa aula falando de remuneração, incentivos, benefícios, cargos e funções. Na aula passada, nós vimos que a gestão de pessoas ela é construída para as pessoas dentro da organização, tendo por objetivo melhorar suas atividades dentro da empresa. Vimos também que a gestão de pessoas ela é utilizada de diversas formas, tanto para melhorar a motivação do funcionário, como para incentivar o desenvolvimento de suas atividades diárias. Percebemos também que o processo inicia-se com a necessidade de uma vaga, através do recrutamento e seleção de pessoal, que é a identificação do perfil profissional. Aí nós identificamos algumas formas de seleção de pessoal, como a prova de específica, a prova prática, as dinâmicas de grupo, uma prova de conhecimento e uma entrevista. E outros, só um exemplo geral. Então, hoje nós vamos ver a importância da remuneração, dos incentivos e benefícios para o funcionário. Nós sabemos que é importante fazer trabalhos voluntários em algum momento da nossa vida. Eu vou ajudar alguém que precise, por uma experiência profissional, por altruísmo, seja qual for a motivação. Mas essa motivação tem um certo limite, porque nós precisamos ganhar dinheiro para nós vivermos, termos uma qualidade de vida mínima possível. Bom, então a partir daí, nós observamos que o trabalho tem que ser remunerado. O que é o trabalho remunerado? É uma contraprestação. Eu trabalho e recebo por isso. Para a Lacombe, a pessoa operacional precisa ser estimulada para se interessar pelo aumento de produtividade. Uma das muitas alternativas para alcançar este propósito é repartir os ganhos entre os que contribuíram para consegui-lo. Isso é assim, a ação e a reação. Eu trabalho, eu recebo meu salário. Eu só pago o salário se você produzir e atingir sua produtividade. Por isso que algumas empresas definiram e instituíram as metas de vendas, de produção, para subsidiar ou para garantir o ganho remuneratório adequado. Pessoas de bom nível que são capazes de atuar em equipe constituem o maior patrimônio para qualquer empresa. Então, o que é que nós podemos definir com isso? Que o maior patrimônio de uma organização são as pessoas que trabalham nela. Tatiana, por que eu sou o maior ativo da empresa e o meu salário não é condizente com a minha função? Bom, nós vamos ter alguns problemas, tipo regionalismo. As mulheres ainda buscam um lugar no mercado de trabalho que, infelizmente, o salário ainda não é igual aos dos homens nas empresas privadas. Isso é uma realidade, infelizmente, sim. Nós vamos observar que ainda sofremos um processo de aprendizagem. Então, como nós tivemos a colonização de exploração, nós ainda sofremos hoje, 2016, esses efeitos. Ainda respingam na nossa vida. Então, assim, nós ainda temos que lutar muito para melhorar a nossa situação financeira. É só vocês olhar esses programas que aparecem, que às vezes os donos das empresas fingem ser um funcionário para identificar as características da empresa, o funcionário, como eles estão trabalhando, sua satisfação ou não, o que é que eles estão esperando da empresa. Então, assim, quando você se torna um funcionário invisível, você consegue identificar a empresa na sua realidade. O problema nem todos querem sentir, porque quando a gente sente, a gente tem que responder. Para que o sistema de remuneração seja eficaz, ele não precisa ser necessariamente caro. A remuneração pode se tornar mais eficaz quando a empresa aumenta as compensações não econômicas oferecidas pelo trabalho. O que ele quer dizer com compensação não econômica? Nós trabalhamos por salário, é um fato. Só que nós não vamos trabalhar numa empresa apenas pelo salário, pelo ambiente social, saudável, por uma valorização, por uma expectativa de crescimento da organização, por outros auxílios. Vamos dizer que a empresa tem um excelente plano seguro de vida, tenha plano de saúde, plano odontológico, subsidie faculdades dos funcionários. Então, assim, são formas de remuneração que agregam valor ao salário do funcionário. Outra opção para as empresas é contratar pessoas que gostem das atividades que lhes são atribuídas, ou formar uma equipe homogênea, a qual as pessoas tenham orgulho de pertencer.
Quando a gente fala que gosta das atividades que são atribuídas, é porque, assim, temos uma disponibilidade de vendedor de uma loja X. O que é que acontece? Você está desempregado. O que é que você vai fazer? Você vai lá e se candidata para a vaga. Só que você detesta falar em público. Você não gosta de conversar com o cliente. Aí a gente pergunta, e você vai participar desse processo seletivo realmente? Vai, porque você está desempregado, então qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve no início. Depois de um determinado tempo, depois eu acho que de 3, 4 meses, eu não sei nem se chega a isso tudo, você vai estar enfadado. Você não vai responder às necessidades da empresa. Então, tanto a empresa vai estar insatisfeita com sua produtividade, quanto você não vai estar feliz. Tatiana, mas procurar felicidade na empresa é utopia. Claro que não é utopia. Nós procuramos os melhores ambientes de trabalho que nós nos encaixemos. Em determinado momento é a necessidade. Eu preciso, eu vou trabalhar. Mas em outro momento eu posso escolher. Não, eu quero ser professora, então eu vou trabalhar falando, explicando, dando aula para os meus alunos. Eu não quero trabalhar como vendedora. Eu prefiro dar aula do que ser vendedora. Então, sim, você termina optando por uma função ou outra, aquela que você mais se identifica. Quando eu defino minha remuneração e meu salário, eu consigo definir a minha produtividade diária e mensal. O que eu preciso realmente responder para a empresa para eu receber meu salário no final do mês. Aí, a partir desse momento, você vai interagir com os meios de trabalho, com os funcionários, com seus outros colegas e trabalhar. Bom, nós vamos ter também o cargo e função. O que é o cargo e função? A função é um conjunto de atribuições atribuída a um colaborador e definida na estrutura organizacional, de forma definitiva ou não, a qual cabe um conjunto de responsabilidades, deveres. Nós observamos aqui uma coisa. A atribuição do cargo é definida pela organização, mas ela pode ser mutável. Como assim ela pode ser mutável? Você imagina que em 1990 as pessoas trabalhavam com datilografia, não era digitação. A digitação entrou no final da década de 90. Na descrição do cargo tinha: precisa de um datilógrafo para trabalhar na secretaria auxiliando o gerente administrativo. Beleza. E aí, 2016, a empresa continua ativa, continuamos vendendo para o Piauí. Mas o cargo é datilografia. Aí nós vamos alterar. Significa dizer que nós podemos alterar, criar um aditivo, excluir um cargo a qualquer momento, desde que seja motivado pela organização. A função é um conjunto de tarefas ou atribuições exercidas de maneira sistemática e reiterada por um ocupante de cargo. Pode ser exercida por uma pessoa que, sem ocupar um cargo, desempenha provisória ou definitivamente uma função. Vamos imaginar que um funcionário X entre de férias. Vamos imaginar que a função dele é supervisor de vendas e você é um vendedor. Continuando com o exemplo de vendas. Então, quando ele entrar de férias, você vai substituir nos 30 dias. Então, nesse período de 30 dias, você vai exercer as funções que ele exerce periodicamente na empresa. É uma forma de fazer com que você também identifique as dificuldades que ele passa, verifique a realidade. De repente, você pode fazer até alguma sugestão interessante para a empresa. Olha, eu percebi que se eles fizessem dessa forma, talvez fizesse melhor, claro, em concordância com o funcionário, né? O cargo é um conjunto de funções da mesma natureza, com atribuições semelhantes e com responsabilidades em comum. Lembrem-se sempre que toda atividade tem que ter dever e responsabilidade. Geralmente, os funcionários sempre pedem: eu quero ter autonomia, eu quero ter autonomia. Na hora que a autonomia chega, ele não quer assumir a responsabilidade. Nós não temos como dissociar a responsabilidade do dever em cumprir as ações dentro da empresa. O cargo é um conjunto de funções, com posições definidas na estrutura organizacional. Ou seja, dentro do organograma nós vamos ter um quadro que vai retratar como se dá a definição de cargo dentro da empresa. Geralmente aquele desenho bem simples e tradicional, piramidal, primeiro nós temos o presidente da empresa, embaixo 2 diretores,
Abaixo dos diretores, nós vamos ter 4 gerentes. Embaixo dos gerentes, nós vamos ter os departamentos e assim por diante. Então, cada retângulo no organograma piramidal caracteriza uma função dentro da empresa, um cargo dentro da empresa. Então, se nós temos 20 cargos, então nós temos inúmeras atribuições das tarefas de cada cargo. Então, é algo simples e, ao mesmo tempo, bem complexo. Lembrando que nós, dentro dos requisitos básicos para se ocupar o cargo, nós vamos ter o título do cargo, motorista, a descrição sumária, motorista de caminhão com carteira de habilitação D, onde irá fazer o percurso interestadual, Piauí, Ceará, Maranhão. Ponto. Então, você observa o que nessa descrição? Que ele tem que ter disponibilidade de viagem, tem que ter disponibilidade e flexibilidade em atuar em diversas regiões, tem que ter a carteira de habilitação e indiretamente a prática em direção, em estradas e rodovias. Outros requisitos solicitados são a formação profissional e o tempo de experiência para exercer o cargo. Nós sabemos que a Consolidação das Leis Trabalhistas, o CLT, é clara que nós podemos exigir do funcionário até 6 meses de experiência. Só que também nós sabemos que, às vezes, 6 meses de experiência não é suficiente para determinado tipo de cargo ou função. Aí, o que é que nós faremos? Se nós definirmos que o tempo de experiência são de 2 anos e nós publicarmos isso, nós sabemos que nós somos obrigados a retirar, a rever. Eu sei que é de forma discricionária, que cada empresa define como quer, mas se você publicar que é processo seletivo, eu preciso de alguém com 2 anos de experiência, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu estou infringindo uma determinação legal, que pode ser denunciado pelo Ministério do Trabalho e tem que ser refeito e eu levar uma multa. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós colocamos, precisamos de experiência profissional. Tá. Quando você receber os currículos, aí você faz a triagem. Nós só queremos a partir de 2 anos, porque para nós termos mais segurança, que nós vamos evitar riscos de acidentes nas rodovias, que com essa segurança vai aumentar, ou diminuir os acidentes. Diminuindo os acidentes, nós vamos ter menos prejuízos financeiros, menos prejuízo material. Então, é tudo uma análise, é muito intimista e discricionária. Cada gestor de pessoas vai fazer essa avaliação, fazer a mensuração, fazer a análise real e crítica do que realmente é importante para a empresa no momento desse, tá? Além das características pessoais que o ocupante deve ter. Vamos dizer que você esteja fazendo uma seleção para representante de medicamento. O representante de medicamento tem que ter uma boa oratória, tem que ter uma boa desenvoltura, tem que ser alguém muito simpático, alguém que fale o português adequadamente, use o timbre, a tonalidade de voz adequada para determinada situação, que seja paciente, porque tem que esperar, que tenha inteligência emocional para não agredir nenhum paciente que esteja esperando no consultório desde 1h da tarde ou mesmo desde 7 horas da manhã. São 12:00 e ele não foi atendido ainda, chegou o representante e já quer ser atendido. Então, assim, é um alinhamento muito tênue entre o equilíbrio emocional e a explosão. Então, alguns cargos você tem que ter uma paciência maior, tem que ter um jogo de cintura para saber o que dizer e o que não dizer. Às vezes o silêncio é melhor. Então, é um exemplo de características que nós podemos aproveitar ou melhorar. A Tatiana conta a questão da idade. Olha, em relação à questão da idade, aqui no Brasil ainda é um tabu muito grande. Nós estamos melhorando. Há 10, 20 anos, a partir dos 50 anos, você estava praticamente obsoleto no mercado. Agora você imagina, um senhor de 50 anos de idade que tenha experiência fabulosa em gestão de produção, tenha trabalhado 30 anos em indústrias e de repente perdeu o emprego. A Tatiana, ele podia se aposentar, mas vamos dizer que ele não completou o tempo do INSS exigido, que agora, de acordo com a idade, são 60 anos. Então, faltam 10 anos para ele completar o tempo. O que ele vai fazer agora para voltar ao mercado de trabalho, tendo em vista a sua idade? Ele vai procurar empresas que tenham o perfil de aproveitar profissionais com experiência. Com certeza, alguém com 50 anos, com 30 anos de gestão de produção, é um exímio profissional. Com certeza tem suas fragilidades, seus defeitos, como todos têm.
Então, possivelmente também, ele será absorvido por alguma indústria de grande porte, que estejam passando por alguma crise na produção. Então, não é um fator que desmotive, pelo contrário, ele só vai ter que procurar outras organizações, talvez as pequenas, centralizadas, com tomada de decisão lenta, com alta hierarquia. A típica empresa tradicional nordestina, ele vai sentir dificuldade nessa recontratação. Mas, de antemão, 2016, nós mudamos essa configuração quase completamente. Tanto que, se vocês observarem, o mercado de trabalho já absorve um pouco, muito mais do que há 10, 20 anos atrás, o profissional acima de 50 anos. É só um exemplo, a idade de 50 anos, mas pode ser 40, pode ser 30, pode ser 35, depende do cargo, depende da função. É correto? Claro que não, mas infelizmente existe. Se você abrir um parêntese para vocês, que nós não vimos a evolução da gestão de pessoas, mas é um assunto muito interessante, é um assunto que é para vocês darem uma lida e um reforço maior, porque é uma questão que geralmente cai em concurso. É a experiência de Hawthorne. Abra um parêntese para ela e dê uma lida. Em 1924, houve o início do estudo da experiência de Hawthorne. Foi feita por Elton Mayo, nos Estados Unidos. Como foi seu estudo? Ele pegou a fábrica da General Electric, onde ele trabalhava, e nessa organização, ele quis simular como os fatores ambientais influenciam na produção dentro da organização. Então, ele dividiu sua experiência em 4 fases. A primeira fase, segunda, terceira e quarta. A primeira fase foi a fase da variação de iluminação, ou estudo da iluminação, onde ele separava grupo experimental e o restante dos funcionários. Então, ele aumentava a iluminação, reduzia a iluminação, para verificar se a produtividade aumentava ou diminuía. Ele observou que aumentava. Quanto mais aumentava a iluminação, a claridade do ambiente, mais os funcionários se sentiam motivados a produzir mais, e eles produziam. Na segunda fase de experiência, foi a sala de montagem de relés. Eles separaram por equipes. Então, cada equipe trabalhava conversando, trabalhava de forma não pressionada a produzir. Então, quando a gente trabalha de forma mais tranquila, nós trabalhamos melhor. Então, ele colocou intervalos de almoço, intervalos de lanche. A cada 2 horas trabalhado, o funcionário tem 5 minutos para tomar uma água, andar um pouco e voltar a trabalhar. E ele percebeu que todos esses benefícios aumentavam a produção, porque quanto melhor os funcionários estivessem, isso refletia diretamente no que eles produziam. A terceira fase foi o programa de entrevista. Esse programa de entrevistas foi a aproximação do patrão e o empregado. Eles deram uma oportunidade para os empregados terem acesso ao patrão. E a última fase foi a sala de montagem de terminais, onde eles aplicaram isso para os funcionários todos. Depois eles retiraram todos esses benefícios para verificar se eles continuavam com a mesma produção, mesmo sendo retirado essas variáveis. E o que foi que eles descobriram? O que realmente motiva os empregados era a atenção que lhes era dada pelos experimentadores e pela alta administração da empresa. Então, prova o quê? Que nós somos motivados a trabalhar por incentivos morais, incentivos psicológicos. Então, é a variação da iluminação, são a identificação dos aspectos psicológicos do homem no ambiente de trabalho. Olha só que interessante. Outra teoria que é tão importante quanto é a teoria X e a teoria Y. MacGregor compara 2 estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, é o estilo tradicional, baseado no mecanicismo e pragmatismo, que é a teoria X, e a teoria Y, que é a teoria moderna, que respeita o comportamento organizacional. Nós observamos que há uma contraposição ou uma oposição de ideias da teoria X e a teoria Y. A teoria X é mecanicista, a teoria Y é humanista. Ela trata o homem como um meio de execução das atividades, eu trato um homem como um parceiro em prol do desenvolvimento da organização. Aqui eu tenho um excesso de burocracia, fazendo com que a tomada de decisão seja extremamente lenta. Nessa Y, eu tenho uma tomada de decisão eficaz, com divisão de trabalho e participação dos funcionários.
Então, nós observamos que nessa evolução da gestão de pessoas e suas principais características influenciaram direta e indiretamente a participação do homem no ambiente de trabalho. Quando nós colocamos o homem no ambiente de trabalho, foram conceitos iniciais que não excluem a mulher, coloca o homem como o funcionário, como o profissional no ambiente de trabalho. Agora eu vou deixá-los. Até a próxima aula. Obrigada.